dia, igreja. Paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aplaude e glorifique o Senhor mais uma vez. Que manhã especial, irmão. Que manhã especial. Louvado ao nome do Senhor por vivermos uma manhã tão maravilhosa, como essa, para a glória de Deus, amém? As crianças já foram, irmãos, temos lugares aí no canto, ainda do lado. Quem quiser sentar aí no fundo, em nome de Jesus, fique à vontade, amém? Então hoje nós temos aí um domingo de ceia para a glória de Deus. Confesso para vocês que a minha ideia era continuar a mesma sequência que nós estamos vindo aí de muitos domingos aí, de uma forma bem expositiva do texto. Mas domingo passado, no meio do sermão, eu sabia que o texto de hoje já ia ser outro. Então na semana Deus foi falando comigo, as coisas foram acontecendo, e eis-nos aqui. Então semana que vem a gente continua nesse livro de Samuel que nós estávamos falando semana passada, do convite ali, do chamado que o Senhor fez a Davi. Mas hoje eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho conforme o João Marcos escreveu. O famoso Marcos, Marquinhos, Marcão, Marcola, como você quiser. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 11. Nós iremos ler a partir do versículo 12 nessa manhã. Hoje eu preparei para ser a Nova Almeida atualizada, amém, irmão? Quantos já encontraram? Diz aleluia. Quantos estão ainda procurando misericórdia? Quem está só no telão, glória a Deus. E vocês? Não estão nem aqui, irmão? Ninguém está nada, Jesus amado. Amém. Capítulo 11, versículo 12 diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E até aqui por enquanto. Vamos mastigando de pouco em pouco esse texto, que tem muita coisa aqui pra gente. Preste atenção, irmão, para você digerir muito bem. Eu amo esses episódios da Bíblia, onde mostra ali a humanidade de Jesus, onde diz ali que ele estava com fome, que ele tinha fome. Em outros episódios, você vai ler nas Sagradas Escrituras e você vai ver, Jesus estava cansado no deserto, Jesus estava dormindo e descansando no barco. Todos esses detalhes, eles nos mostram e nos evidenciam que sim, Jesus era 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Ele passou e sentiu tudo aquilo que nós, homens e mulheres, nós sentimos também. Ele passou por todos esses dilemas, por todos esses cansaços da vida. Talvez você pode me falar assim: pastor, mas por que você está falando isso? Porque, irmão, talvez você entrou aqui essa manhã e o Senhor está falando para você assim: eu sei o que você passa, eu sei o que você tem sentido, eu sei a dor de ser traído, eu sei qual é a dor de ser caluniado, de ser rejeitado, eu sei como é difícil ser maltratado, e é por isso que eu falo, diz o Senhor, irmãos, não desista, não desista, porque assim como o nosso Deus, Ele venceu, irmão. Que em nome de Jesus você saiba que se você estiver nele, venceremos também. Todo aquele que nele crê não perecerá. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então continuando, Jesus estava com fome, e aí ele encontrou uma figueira com folhas. Ele foi ver o que tinha. O versículo 13 então, ele vai dizer: E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse àquela figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos ouviram isso. Pula agora o dedinho aí, versículo 20 agora. Arrasta para baixo aí. Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor abençoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará no que diz, assim será com ele. Versículo 24: Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês.
E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Para concluir o 26, mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará a ofensa de vocês. Até aqui, irmãos, esse texto para muitos parece algo muito confuso. Na verdade, nós lemos uma sequência direta, e parece aqui uma salada de informações. É muita coisa que Jesus está dizendo. Tem uma figueira que acabou iludindo Jesus, porque o texto diz que chegou lá, Jesus queria, e não era época de figo. E aí Jesus vai lá e amaldiçoa aquela figueira seca. Já imagina aquela turminha do pró-figueiras doida, levantando plaquinha, movimentos figueiras vivendo. Aí o Pedrão olha aquilo e fala assim: mestre, olha só, aquela figueira secou completamente, que o Senhor havia amaldiçoado. E aí Jesus responde: não, mas você precisa ter fé, Pedro. Vocês precisam ter fé. E depois ele vai entrar no assunto de oração, e por fim ele vai dizer sobre perdão. Então ali, quanta informação. É o mesmo texto, mas nem parece. Uma mistura de um monte de coisas. Mas hoje, irmão, eu tenho certeza que se você entender e praticar, a sua vida não será mais a mesma. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, antes de tudo, vamos orar. Se puder, curve sua cabeça. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nos dê discernimento essa manhã, Pai. Abre o nosso entendimento. Fala que agora a tua igreja ouve, Jesus. Venha com direção, Deus. Venha com uma palavra, Pai, de mudança, uma palavra de destino, Deus, para as nossas vidas. Vem, Senhor, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer em nós. Repreendemos agora, Jesus, toda incredulidade, todo cansaço, todo sono, toda apatia. Repreendemos agora todo ruído que possa impedir o fluir da tua palavra, Jesus. Pela fé sabemos, Deus, que hoje já é uma manhã cheia da tua presença, mais que especial para as nossas vidas. Nós chamamos, Senhor, e somos gratos de viver uma manhã como essa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então eu não sei quais as expectativas que você tem para um culto como esse, irmão, mas eu te encorajo a elevar elas, porque o Senhor está aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. No texto aqui nós temos grandes verdades. São grandes princípios muito importantes para a vida do crente, para a nossa caminhada cristã. Esse texto aqui, irmãos, ele não fala a respeito de fato de uma figueira, mas sim sobre Jesus ensinar como a gente deve lidar com os nossos problemas. Aqui Jesus, nesse texto, ele ensina como que a gente vence as nossas adversidades, as nossas montanhas, os montes, as muralhas da vida. Esse texto é basicamente sobre isso. Semana passada nós cantamos, né? Muralhas vão, né? Não cantamos? Ia estremecer. Quando se lembram disso? Mas ali algo ardia no meu coração, que Deus não queria que somente muralhas estremecessem, mas sim as muralhas precisam cair de uma vez por todas e se moverem de uma vez por todas. Vai, pelo menos um glória a Deus, irmão. Vamos, aleluia. Os pentecostais acordaram hoje, não acordaram, irmão? Não? Então vamos comigo. Então o texto diz que Jesus está andando, está caminhando, ele está com fome, ele encontra uma... Vai, irmão, vamos comigo, me ajuda a pregar. Encontra uma figueira. Chegando lá, essa figueira só tinha folhas, ela não tinha fruto. Entende uma coisa, irmão, aqui nós já temos uma expectativa frustrada, certo ou errado? E isso é ruim demais, uma expectativa frustrada. Imagina você, naquela sua abstinência do docinho da noite, que você vai na geladeira parecendo um cracudo do doce, aí você abre o congelador, vê aquele pote, você fala, foi um anjo que trouxe esse pote. O gosto do flocos vem na boca, aí você abre, tem feijão. É osso, não é? É terrível. É terrível essa sensação. É uma expectativa frustrada. Foi a mesma que aconteceu com Jesus. O texto diz que ele estava com fome. Ele viu de longe uma figueira. Ele estava no apetite. Eu imagino que o gosto do figo já veio na boca do Senhor. Chegando lá, era só folha. Não tinha figo. Não veio nada. Não tinha ali algo para saciar ele. Eu imagino o Pedrão já olhando e falando, agora deu ruim. Deu ruim para essa figueira, porque o homem está com fome. Agora vai dar ruim para ela. E ali Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus diz, agora ninguém mais comerá do teu fruto. Nós pulamos essa parte do texto, que eu mandei você já descer direto para o versículo 20.
Mas se você depois olhar a sequência, logo depois dessa expectativa frustrada de Jesus, ele vai sair dali e amaldiçoar a figueira, e ele vai trombar os mercadores do templo, irmão. Os caras fazendo comércio ali no templo, vendendo as coisas, impedindo o povo de adorar. Imagina a forma carinhosa que Jesus chegou para virar a mesa dos caras, para expulsar os caras dali. Os caras já estavam tudo errado. Além de tudo, Jesus estava com fome, irmão. Estava com fome, acabou de se frustrar ali com uma figueira. Eu não sei você, irmão, mas eu não mexo com uma pessoa com fome. Eu não sei você. É um perigo iminente uma pessoa faminta, uma pessoa com fome. Eu conheço uma mulher, irmão, que quando ela está com fome, aleluia, irmão, os caras dos vingadores não aguentam, irmão, não bate de frente. Por isso que eu sempre alimento meu bebê. Eu te amo, meu irmão. Amém, irmão? Mas você está rindo, é melhor você alimentar o seu. Porque, de fato, uma pessoa com fome é complicado. Voltando no texto, então, no outro dia, os discípulos passam e olham para aquela figueira e vê que ela está completamente seca. Desde a raiz, ela está morta, já era. E aí Jesus vai começar dando uma lição ali para os discípulos. E eu creio que ele vai dar uma lição para os filhos da base hoje, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então Pedro comenta: Jesus, olha lá a figueira que o Senhor amaldiçoou. Olha lá, ela secou completamente. Escute uma coisa, meu irmão. Essa figueira que foi amaldiçoada, ela só foi porque ela só tinha uma aparência. Ela não era boa de verdade. Ela enganava. Sabe aquele negócio? De longe era uma árvore boa. Chegando perto, via que era de mentira. Jesus amaldiçoou aquela figueira, irmão, porque olhando para ela, sabe aquele negócio? Você olha para a pessoa e fala: essas pessoas têm frutos. Essas pessoas são boas, essas pessoas são crentes. Quando você chega perto e aproxima, você vê que é só folha, é só palha, é só uma aparência. Tenho certeza que Deus já está falando com um monte de gente aqui. Aquela figueira, ela só tinha aparência de coisa boa, mas ela não era boa, ela não tinha essência, ela não tinha frutos. E infelizmente, irmão, essa é a geração que nós vivemos. Essa é a geração base que a gente está vivendo. Como assim, pastor? Uma geração que tem muitas folhas, mas não tem fruto. Muitas folhas, irmão, só parece, mas na verdade está faltando muito. Falta muito. Entenda que o problema da figueira não foi o fruto em específico, porque o texto diz que não era a época de figos. Verdade, pastor, mas então qual que foi o problema? Eu não estou entendendo. O problema foi que ela só tinha folha. O problema foi, irmão, que aquela figueira, ela só enganava. Entenda que o natural de uma figueira, se ela tem folha, ela tem que ter fruto por baixo. Entenda que o natural do crente, se ele está na igreja no domingo, ele precisa ter fruto na segunda-feira. É o natural. É o natural. Jesus viu de longe uma figueira. Nossa, está cheio de folhas. Eu vou saciar a minha fome. Chegou lá, era só folha. Chegou lá, era só uma aparência. Jesus aqui ele está tratando, irmão, a hipocrisia. Ter a aparência de boa. Ter a aparência de que é coisa que está top, está legal, mas no fundo não é boa. Era uma figura que Jesus estava usando, que ele combatia muito os fariseus da época, onde ele até chamou os caras de sepulcro caiados, porque eles eram por fora muito bonitos, tinha uma estética muito boa, era uma apresentação muito legal, mas eles só pareciam, eles não eram de verdade, não existia verdade. E sabe, igreja, quantas pessoas vivem assim, irmão? Quantas pessoas estão vivendo assim, irmão? Só de aparência, só de migué, irmão. Está cheio de folha, mas não tem fruto. Não tem verdade. Não tem verdade. Infelizmente é essa geração, irmão. É essa geração que nós vivemos, onde o que vale não é ser, é parecer. Eu preciso parecer que sou feliz. Aí eu já posto, mesmo que minha vida está destruída. Eu só preciso parecer que sou um exemplo. Aí eu dou conselho para as pessoas na rua. Mas no fundo, eu não vivo isso na prática. Eu só preciso parecer que sou uma pessoa boa. Eu só preciso parecer que eu sou rico. Mas o banco está ligando toda segunda-feira e você está excluindo. Porque na realidade está devendo. Mas eu preciso parecer que todo mundo vive somente uma estética. Muitos querem parecer que são livres, irmãos, mas são totalmente escravos dos seus vícios, dos seus pecados, dos seus prazeres. Quantos são assim? Porque afinal de contas, infelizmente, o que vale é transmitir uma boa aparência.
O que vale é se passar por um bom moço, uma boa moça, um crente, um evangélico. Infelizmente, irmão, essa geração da aparência está difícil. É tão verdade isso que eu estou te falando, que olha no seu celular o tanto de filtro que você tem disponível no seu celular, o tanto de filtro que você pode usar, irmão. Irmão, eu trabalho com público, vocês sabem, eu falo com muita gente, irmão. Tem cliente que eu vou atender, que eu falo assim, meu Deus, roubaram o celular da pessoa e estão vindo no compromisso porque colocaram outra foto. Não é a mesma pessoa. Como assim não é a mesma pessoa? Se alguém sequestra uma pessoa dessa, irmão, esquece, entrega nas mãos de Deus. Porque na internet ela é uma, na vida real ela é outra, irmão. Não tem uma foto da pessoa de como ela é mesmo, para te mostrar, ó, essa aqui, ó. Porque senão você está do lado da pessoa e você não sabe que é ela que está sequestrada. Porque está tudo de mentira, irmão. Quantas e quantas pessoas estão vivendo assim? É verdade ou eu estou maluco o que eu estou falando? É assim. Os irmãos que usam os aplicativos de encontro, Tinder, Misericórdia, devem estar sofrendo. Nos encontros aparece só o cavalo, a princesa fica em casa. O cara, você é louco, irmão. Pega ele, Jesus, em nome de Jesus. Mas esse é o tempo onde vale a aparência, aonde vale eu impressionar. Eu tenho que passar uma boa imagem. E infelizmente, irmão, quantas e quantas pessoas se desgastam emocionalmente, se comparando com coisas e pessoas que não são reais, não são de verdade, só estão lá. Famílias de mentira na internet, vidas de Instagram, casamentos de Facebook, sonhos de internet. E quantas pessoas na vida real estão sofrendo por causa disso, olhando para aquilo e se... Meu irmão, tem muita gente que é muito impressionante na internet, mas quando você olha é frustrante a vida dela, decepcionante a vida dela. Que em nome de Jesus, eu não sei quem é você, mas que você venha ser liberto essa manhã. Seja liberto, meu irmão, e queira viver uma vida de verdade. Queira viver uma vida de verdade. Fuja das aparências, que você venha ser uma pessoa surpreendente na vida real, não na internet. Que você seja surpreendente na vida real, não no seu joguinho. Antes eu falava isso muito para jovem, hoje tem muito adulto, cara barbado, que tem o avatar mega blaster top do jogo, do virtual. E às vezes o cara quer preencher o quê? Ele é tão zero à esquerda na vida real que ele quer ser o bichão da internet. Irmão, seja mais impressionante na vida real, irmão. Seja mais impressionante na vida prática, irmão, do que no virtual. Quantas pessoas vivem isso? Fala para o seu irmão, seja mais e você menos. Aleluia. Essa é a crise do nosso século, irmão. Essa é a crise e muitos não percebem. Essa semana eu fiz questão de pesquisar na internet. Eu pesquisei na internet e hoje no Brasil diz, segundo a pesquisa que eu olhei lá, 87% das pessoas se consideram cristãs no Brasil, entre católicos e protestantes. Ou seja, de cada quase 9 pessoas de 10 que você conversar, vai se identificar como cristão, seja um católico ou um protestante. E aí eu te pergunto, irmão, como assim nós temos tantos crentes assim e a criminalidade ela não diminui? Como nós temos tantos crentes assim e a corrupção ela não diminui? O aborto não diminui, o número de aborto, o número de divórcio não diminui. Como que está acontecendo assim, base? Como que cada dia tem uma igreja nova abrindo, irmão? Cada dia, mas parece que conforme abre uma igreja, o número de violência doméstica também está aumentando. O número de usuários de droga está aumentando da mesma forma. Como pode estar acontecendo uma coisa dessa, irmão? Que tipo de evangelho é esse que ele se tornou nominal e não mais um evangelho prático? Não mais um evangelho verdadeiro, de condutas. E aí, irmão? São só folhas aí? Ou tem fruto? Aonde a gente se perdeu, irmão? Aonde nos perdemos? Grave uma coisa, irmão, se for preciso, tatua no braço, irmão. Jesus não te chamou para você ter uma carteirinha de crente, uma carteirinha de membro de igreja, não, irmão. Jesus nos chamou para sermos uma carta viva, que transmitimos uma mensagem poderosa para esse tempo, irmão. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmão, para sermos uma carta viva. Louvado é o nome do Senhor. Não é para ter uma carteirinha, uma camisetinha de igreja, irmão, ou um compromisso certo de no domingo eu tenho que estar lá na igreja. Não é sobre isso, irmão. E infelizmente hoje em dia muitas pessoas
figueira. Muitas pessoas têm folhas para decorar uma igreja no domingo, mas não tem frutos para alimentar uma multidão na segunda-feira. Não tem frutos para alimentar aqueles que estão famintos na semana, mas está cheio de folha no domingo. Somente aparências, irmãos. São os crentes trans. Eles acham que são, mas não são, irmão. Acham que são porque vem na igreja, irmão. Porque colocou a camiseta da igreja, irmão. Ah não, é porque eu dou um dízimo na igreja, irmão. Ah não, eu posto um versículo, eu compartilho a mensagem do culto. Ah, irmão, eu lá em casa só escuto a música gospel. Irmão, maluco, entenda uma coisa, irmão. O fato, eu já falei várias vezes esse exemplo, irmão. O fato de você ir no Mac, você não vira um hambúrguer. Você ir na praia, você não vira um peixinho. Você vir na igreja, irmão, não te torna um crente. Não é o fato de só você estar aqui, irmão. Existe uma vida, irmão, que você precisa ter. Ser salvo no meio do saleiro é fácil, irmão. Ser salvo no meio do saleiro é a coisa mais fácil. A questão é o mundo lá fora, é as condutas lá fora, é os comportamentos lá de fora. Jesus te encontrou hoje, meu irmão, e Ele não quer você só de aparência, somente com uma carinha de crente no domingo. Ele quer você de verdade na sua semana, irmão, de verdade na segunda-feira, irmão. Chegou a hora de você frutificar em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus, em nome de Jesus. Chegou a hora, irmão. Chegou a hora, igreja. Chegou a hora da igreja gerar os frutos de verdade, irmão. Olha como são as coisas de Deus. Entenda uma coisa. Se você não precisa abrir não, que a gente já vai voltar nesse texto. Conseguir puxar aí, Karina. João capítulo 15, versículo 1. Olha o que Jesus diz. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim, se não der fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa. Em outras traduções dirão, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Entenda uma coisa, irmão. Existe uma expectativa do Senhor sobre o fruto que você vai produzir. Existe uma expectativa. Quantos conseguem entender isso? Se você está nele, se você está conectado no Senhor, irmão, você precisa dar fruto. Porque se você vai dar fruto, Ele vai te podar para que você possa dar mais fruto ainda. Se você não der fruto e está conectado nele, vai ser descartado, vai ser cortado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Existe uma expectativa da parte de Deus com base naquilo que você vai produzir, irmão. Sabe por quê? Porque Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe aquilo que Ele entregou para você. Ele sabe aquilo que Ele colocou dentro de você, meu irmão. Então, para o crente não existe uma opção. O crente tem que dar frutos. Não existe uma opção, irmão. Não existe ser somente folhas. Não existe ser somente aparência. E a pergunta que você talvez precise responder essa manhã para você é: as pessoas que se aproximam de mim, será que elas só encontram folhas ou elas encontram frutos de verdade que saciam a fome? Será que elas encontram de fato frutos que as alimentam, que as edificam? Aí o culto pesou o clima, né? A congregação. Nem os pentecostais conseguem dar uma glória a Deus. Mas pastor, como eu sei se eu tenho fruto de verdade e não são somente folhas? Como eu sei? Simples, irmão. Começa a avaliar que tipo de conselho você dá para as pessoas que chegam próximo de você. Que tipo de conselho, que tipo de conversa você tem com as pessoas? Que tipo de resposta você dá para as pessoas diante das situações mais malucas da vida? Qual é o tipo de resposta que você dá? Como você lida? Isso diz se você tem um fruto mesmo, ou se são somente folhas, somente uma imagem. Sabe, irmão, com poucas respostas, mas tão profundas como essa, você vai conseguir identificar se você é alguém que só tem folhas bonitas, ou se de fato você tem frutos. Com essas respostas você consegue identificar se você só tem um estereótipo, só tem cara de crente, ou se tem os frutos que edificam, os que alimentam. Mas entenda uma coisa, tá, irmão? Frutos são diferentes de resultados. Não confundam as coisas. Os resultados, eles passam. Frutos verdadeiros permanecem, irmão. Resultados, irmão, eles sempre vão apontar para quem está fazendo. Eu estou fazendo.
Pai. Os resultados eu gero na força do meu braço, irmão. Os frutos, eles são gerados pelo poder do Espírito, igreja. Os frutos, irmão, eu consigo fazer ele somente com uma semente que consiga germinar e crescer. E para uma semente fazer isso, ela primeiro precisa morrer e ser sufocada na terra. Não é. O resultado vai depender da sua performance, do seu desenvolvimento. O resultado. O fruto verdadeiro, irmão, você precisa primeiro sufocar a semente, matar ela. O que eu estou pregando aqui, irmão, é poderoso demais. Existem vitórias que só vão acontecer, irmão. Você só vai conseguir frutificar de verdade a partir do momento que algumas coisas morrerem na sua vida. Só a partir do momento que algumas coisas não tiver mais voz na sua vida. Não pode ter mais espaço da vaidade, do orgulho, da insubmissão, da ostentação, da autossuficiência. Não, irmão, isso precisa morrer para o fruto nascer. Senão você vai só viver de resultados que dependem de você, da força do seu braço. Mas resultados são totalmente diferentes do fruto, irmão. É, pastor, mas dói muito, sim, irmão, eu sei. Mas entenda uma coisa: ou o pai poda ou o pai corta. Você escolhe a dor que você quer sentir. É a da poda ou é a do corte? Porque só tem duas alternativas, irmão. Alguém precisa ouvir isso. A poda do Senhor nunca é um castigo. Nunca é um castigo, irmão. A poda do Senhor nunca é um castigo, mas sim é um cuidado de Deus para que você possa frutificar mais de uma forma saudável. É um cuidado que Deus está tendo para que você venha gerar mais fruto de uma forma saudável. Só que muitas vezes nós somos podados e nós achamos, não, isso não é de Deus. Não, irmão, aqueles que estão no Senhor, um eles cortam, outro ele vai podar, porque ele sabe o potencial que vai ter. Ele sabe aquilo que pode acontecer. Que em nome de Jesus você venha respeitar as podas do Senhor na sua vida. Eu não sei se você tem fé, mas fala para o irmão do seu lado assim, ó, se prepara, fala com fé assim, ó, se prepara, que nessa próxima estação da minha vida, eu vou viver o maior tempo de crescimento e frutificação da minha história. Aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Que esse seja o tempo. Que esse seja o tempo. Bendito é o nome do Senhor. Que esse seja o tempo, irmão. Voltando então, Pedro comentou: Jesus, você viu lá? Aquela figueira de ontem secou. E aí a resposta de Jesus é: tenham fé. Por que Jesus disse isso, irmão? Porque Jesus sabia que os caras eles estavam impressionados. Que Jesus tinha falado com a figueira ontem, e hoje a figueira estava totalmente seca. Ele sabia que o que Pedro estava falando é assim: você é louco, Jesus? Você falou ontem? Olha aí a figueira. Ontem ela estava toda bonita, cheia de folha. E aí a resposta de Jesus é: tenham fé. Olha o versículo 23. Porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Escute uma coisa, irmão. Aqui mostra o problema que nós temos. Qual o problema, pastor? Nós somos bons para falar da montanha, do monte, do BO que a gente tem para resolver. A gente é bom para falar dos problemas que a gente tem. E aqui Jesus está falando que a gente não tem que falar do problema. Não é para falar do monte, não é para falar da figueira, mas é para falar com o monte, com a figueira. Jesus em nenhum momento você viu ele reclamando: ou essa figueira está tirando. Ele não falou com os discípulos, ele falou com o problema. Ele falou direto com aquela figueira. Talvez você é alguém, irmão, que fala dos seus problemas para todo mundo. Todo mundo está cansado de saber as montanhas que você tem, as lutas que você tem. Mas chegou a hora essa manhã, irmão, desse monte, desse problema, saber o tamanho da sua fé, e você começar a falar com ele, você direcionar para ele. O Senhor está falando com pessoas aqui, mas comece a falar com este monte, comece a falar com esse problema, comece a falar com essa adversidade que tem colocado dificuldade diante de você. Olha para esse problema e mostra o tamanho da sua fé. Mostra a fé que você tem, irmão. Declare sobre o problema vida. Declare sobre o problema mudança. Declare sobre o problema um destino diferente, uma palavra de poder, irmão. Chegou a hora, cara, do problema começar a ver a fé que você tem, meu irmão, a voz da sua fé, que você venha se levantar e profetizar, igreja, começar a declarar a realidade do céu sobre a sua vida, e parar de ficar falando para as
E chegou uma manhã, aonde o Senhor está dizendo para uma igreja, irmão, chegou a hora do problema começar a conhecer a sua fé, a voz da sua fé, que você venha se levantar e assumir uma posição nessa guerra, meu irmão, que toda vergonha, que toda timidez venha acabar hoje na sua vida. Existe o tempo dos valentes e das valentes do Senhor se levantar em fé, meu irmão, com ousadia dos céus e começar a enfrentar os problemas da vida em nome de Jesus. Declare as verdades do céu, meu irmão. Talvez você pode me dizer, pastor, isso é uma loucura. Bem-vindo ao Evangelho, irmão. Essa é a loucura, meu irmão. Eu não entendo, mas eu creio, porque eu creio e confio. As coisas acontecem. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Esse é o Evangelho, irmão. Esse é o Evangelho do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Tem gente que sente demais, irmão. Tem gente que sente demais, que espera demais, que segura demais, que esquece que as palavras têm poder, irmão. Esquece e sente muito. Gênesis capítulo 1, versículo 3 está escrito: e o Senhor sentiu e houve luz. Foi isso que está escrito, irmão? E o Senhor ficou arrepiado e houve luz. Foi isso, irmão? Não, irmão. A Bíblia está escrito: e o Senhor disse e houve luz, e assim se cumpriu. Que em nome de Jesus, meu irmão, as palavras têm poder na boca do crente, meu irmão. Cuidado com tanta coisa ruim que você fala a seu respeito, tanta coisa ruim que você fala sobre o seu casamento, tanta coisa ruim que você fala sobre sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida sentimental. Comece a abrir a sua boca, pois você foi chamado, meu irmão, para ser uma voz para esse tempo. Uma voz para esse tempo, meu irmão. Somos uma igreja que o Senhor levantou, irmão. Não é para viver atmosferas maravilhosas como vivemos aqui no louvor, irmão, mas somos comissionados a ser uma voz nesse tempo, igreja. Que você abra a sua boca. Para, irmão, com essa palhaçada de ficar toda hora reclamando do monte, reclamando do problema. Comece a declarar sobre esse monte. Romanos 8,37. Eu sou mais que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus, meu irmão. É começar a descansar. Talvez é o monte da sua família que está uma bagunça, ele está agitado. Comece a declarar, meu irmão: a minha família é bênção do Senhor, o meu casamento é projeto de Deus, a minha casa é abençoada. Comece a declarar, igual Josué já declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Comece a declarar as verdades, irmão. Isso é ser crente, irmão. Talvez é o monte das finanças que tem agitado, tem tirado a sua paz. Que em nome de Jesus você declare: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supriu cada uma das minhas necessidades, irmão. Comece a declarar as verdades. Eu descanso. Mateus 6,33 diz que se eu buscar primeiro o Senhor, o reino de Deus, irmão, as demais coisas, o restante vai chegar na minha casa. Isso é descansar. E não falar do problema, mas é falar com o problema. Eu não vou mais perder a noite de sono. Pastor, meu problema é saúde, meu problema é a enfermidade. Sabe? O laudo diz isso, o diagnóstico está falando aquilo, tem dito que é impossível, que não vai ter jeito. Chegou a hora, irmão, de você olhar para esse problema e dizer: irmão, o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu sou sarado, eu sou curado, porque pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu fui sarado, meu irmão. Chegou o tempo de você abrir a sua boca, meu irmão, e começar a falar com esse problema e resolver de uma coisa de uma vez por todas, amém? Amém. Eu sinto Deus aqui, irmão. Eu declaro em nome de Jesus milagres sobrenaturais em nosso meio, irmão. Eu declaro em nome de Jesus a manifestação poderosa do Senhor, irmão, na sua casa, na sua vida. Em nome de Jesus nós damos uma ordem agora, que toda a montanha da depressão venha sair agora, que toda a montanha da insônia parta por retirada agora, toda crise conjugal sai agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem como igreja do Senhor, Deus. Montanha da competição sai agora, montanha da contenda sai agora, montanha da intriga sai agora e lance para fora em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, irmão! Aleluia! Que culto, irmãos! É isso que Jesus está dizendo. Se com fé vocês declararem, se com fé vocês acreditarem, o monte vai cair, o monte vai sair, meu irmão. Irmão, estou atrasado, mas tem mais alguns minutinhos. Aleluia? Aleluia! Só 3 versículos. Deus é bom. Então Jesus diz aqui:
Fale com o monte e não do monte, igreja base. Mas quando vocês forem falar, não é para falar de qualquer jeito não. Ou melhor, quando for orar, olha o que diz o versículo 24. Quando vocês orarem, quando vocês estiverem diante de uma batalha, quando vocês estiverem diante de um embate, dizendo com o monte, saia daqui, creiam que assim será. Creiam que já receberam. Como assim, Jesus? É isso, irmão. Quando você for orar, quando você for profetizar, quando você for clamar, quando você for declarar sobre os seus problemas, sobre os montes, confie que já deu certo, irmão. Igreja, fé é confiar, não é torcer não, irmão. É confiar. Irmão, torcer, irmão, torcer eu torço pro Palmeiras, que deu desgosto segunda-feira, irmão. Irmão, do jeito que eu tô cheio de Deus, o inimigo não manifesta hoje não, irmão. Mas entenda uma coisa, fé é você confiar, não é você torcer. Não é torcer, irmão. Fé é certeza que já deu certo. Fé é você declarar com a convicção, isso não vai me derrubar, isso não vai me paralisar. Fé é você, vamos ver se vai dar certo. Não é sobre se vai dar certo, irmão. Fé é aguardar apenas receber, porque já é uma realidade do céu, já é uma certeza, irmão. Jesus disse: creiam, igreja base, creiam que já receberam. Quando estiverem orando, creiam, e assim será com vocês. Mas entenda uma coisa, irmão, não é porque você profetizou algo que vai acontecer na hora, não é porque você declarou algo que as coisas vão acontecer na hora. Jesus falou que a figueira hoje, irmão, não foi no momento que a figueira ficou seca, não foi na hora ali que tudo aconteceu. Ele é poderoso para fazer, nosso Deus é soberano para fazer, mas você precisa saber lidar que muitas vezes não é no seu, muitas vezes não, as coisas não acontecem no seu tempo, mas é no tempo de Deus. E não é falar e ficar ali sendo chato. Jesus não falou para a figueira e ficou ali do lado, seca, 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 e deu nome. Não, não foi assim, irmão. Ele falou, ele liberou a palavra e ele foi viver, descansando que o que ele falou já tinha dado certo. Então o texto diz que no dia seguinte, no dia seguinte, meu irmão, eu estou liberando algo para alguém aqui que entendeu essas palavras, irmão. No dia seguinte, no outro dia, no dia determinado, aconteceu, meu irmão. Aconteceu, meu irmão. Aconteceu. Tem coisas, meu irmão, que você vai falar e não vai ser algo aparente, não vai ser algo que vai acontecer ali diante dos seus olhos, mas quando Deus operar, irmão, é algo que fica permanente. Foi definitivo. Aquela figueira ficou seca. Foi definitivo. No momento os discípulos não entenderam nada. Jesus falou, saiu fora. No outro dia eles viram. Foi algo permanente, não tinha mais o que fazer. Foi para sempre. Eu declaro, meu irmão, que você vai começar a profetizar sobre coisas e ambientes, e no tempo certo, meu irmão, na hora certa, meu irmão, você vai colher cada uma das palavras que você semeou, cada uma das palavras que você lançou, meu irmão. Não vai ser no seu tempo, não vai ser na sua hora, mas quando acontecer, você vai se lembrar: o meu Deus é fiel, a palavra dele não volta vazia, o Senhor é justo para cumprir, meu irmão. Eu declaro, Salmo 126, aqueles que com lágrimas semearam, colherão com frutos de alegria, meu irmão. Que em nome de Jesus você tenha fé para confiar e acreditar que tudo já aconteceu, já é uma realidade, meu irmão. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé para ganhar mais uns 10 minutos. Aleluia. Estamos caminhando para o fim. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, estamos um pouco atrasados, mas alegrai-vos mais. Hoje o Senhor está dando comida, irmão, para você comer por muitos dias, irmão. Se for preciso, ouça essa mensagem 10, 15 vezes, mas absorva tudo. Então, por fim, Jesus nos orienta a falar com o problema e não do problema. Depois, quando a gente estiver nesse embate falando, brigando com isso, nós precisamos orar, tendo fé e certeza que tudo já deu certo. Mas se no meio dessa oração a gente lembrar que a gente tem uma treta com o irmão, se a gente lembrar que tem um problema com o irmão, a gente tem que empurrar as coisas com a barriga e se fazer de sonso. É isso que está escrito, irmão? Vamos confirmar então.
Versículo 25. E quando estiverem orando, igreja, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe a ofensa de vocês. Entende uma coisa, meu irmão? Não foi coincidência Jesus concluir esse assunto dessa figueira com essas pessoas, finalizando sobre o perdão. Entende uma coisa, igreja? Jesus preparar um sermão como esse num domingo de ceia não foi uma coincidência, meu irmão. Antes de você se assentar à mesa, você precisa estar em paz com seus irmãos. Não foi à toa, meu irmão. Antes de você clamar, antes de você sair daqui querendo ser boca de Deus e profetizando, declarando o impossível, irmão, você precisa estar resolvido com os seus irmãos. Você precisa estar em paz com os seus irmãos. Existem muitas bênçãos que são retidas quando a gente não se resolve as coisas, quando a gente não se alinha, irmão. Eu não sei quem é você, mas já passou da hora de você começar a resolver seus problemas. Escuta uma coisa, igreja: as primeiras montanhas que a gente vai mover elas do lugar, irmão, não são as que estão de fora, irmão, são as que estão aqui dentro. É aqui dentro, irmão, são as ofensas, as mancadas, as pisadas de bola. É a montanha do orgulho que está dentro do coração que a gente precisa remover primeiro, irmão. É a vaidade, é o ego. Essas são as primeiras montanhas que precisam ser removidas, irmão. Não basta sair profetizando coisas de qualquer jeito. Lembra do início da mensagem, irmão? Lembra da figueira? Não é sobre aparência, não é sobre ser um louco que sai liberando palavra e é só folha. Não é sobre isso, irmão. É sobre essência, é sobre frutos, é sobre verdade, igreja. O texto diz: se vocês forem de verdade, vocês dirão aos montes: saiam daqui, se levante. Sabe, meu irmão? É isso que Jesus está dizendo. Somente pela fé, meu irmão, nós sabemos que nós somos perdoados pelo Senhor. E a fé exige que também perdoemos uns aos outros. A fé não é só receber, a fé também é estar disposto para entregar. Existem lutas e gigantes, irmão, que você só vai conseguir vencer quando o perdão entrar em cena. Quantas ceias você toma sabendo que você tem um problema com a pessoa? Que brincadeira é essa, irmão? Quantas e quantas vezes são assim? Enquanto você ficar retendo, protelando as conversas difíceis, as coisas não vão fluir, as coisas não vão acontecer. E olha o pior de tudo: o texto encerra no versículo 26: se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará vocês. Irmão, não existe um santo aqui, irmão. Todos nós carecemos da graça, todos nós carecemos da misericórdia e do perdão do Senhor. Que você agora venha ter um tempo antes da gente ceiar, e você venha fazer uma autoanálise, venha ajustar as coisas, antes de nos assentarmos à mesa do Senhor, que você venha de fato ajustar as coisas, que de fato, meu irmão, montes venham ser removidos nessa manhã, que os olhos do entendimento venham se abrir agora em nome de Jesus, meu irmão. Que essa mudança você entenda que ela não vai começar de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ele quer fazer dentro de você primeiro. Antes de te usar para ser uma boca, Ele quer primeiro o seu coração. Ele quer primeiro usar você, meu irmão. A minha oração, base, é que as montanhas do seu interior venham cair nessa manhã, meu irmão. Que você venha se render diante do Senhor essa manhã, meu irmão. Se entregue a Ele, sem reservas nenhuma. Existe um convite para a gente entrar em um novo ambiente, irmão, e uma nova atmosfera, e um novo tempo de intimidade com o Senhor, assim como cantamos. Não é sobre religiosidade, irmão, é sobre uma intimidade, e intimidade diz sobre verdade, diz sobre integridade, honestidade. É esse lugar que o Senhor está chamando filhos, irmão. Então nós vamos adorar ao Senhor agora, e eu creio no domingo, irmão, de novas histórias, de novos homens para a glória de Deus. Que em nome de